Oi, gente, tudo bem? Agora vamos começar a nossa aula sobre difusão. Então, o que é a difusão? A difusão vai ser aquele fenômeno de transporte de matéria por movimento atômico. E a gente sabe que muitas reações e processos importantes no tratamento de materiais vai depender dessa transferência de massa. E isso vai ser alcançado obrigatoriamente pela difusão. Por isso é importante a gente compreendê-la. E a gente tem diferentes mecanismos de difusão dependendo do estado físico daquele material. Para gases e líquidos, a gente tem um movimento aleatório, um movimento browniano. Já para sólidos, a gente tem dois tipos de difusão. Ela pode acontecer por lacunas ou pela difusão intersticial. A interdifusão ou difusão de impurezas vai ser aquele processo que ocorre numa liga metálica em que os átomos eles vão tender a migrar de locais, né, de regiões com maiores concentrações para regiões com menores concentrações. É um processo muito semelhante à osmose que a gente estuda, né, na biologia, na química. Então é bem parecido, é o mesmo sentido, né? Digamos assim, é a mesma relação. E os átomos de um metal, esses átomos eles vão se difundir pelo outro metal. Então aqui no slide, por exemplo, a gente tem esses átomos, né, um pouco alaranjados, que estão representando o cobre e o outro cinza representando o níquel. Então, inicialmente, né, a gente coloca os dois metais em contato. Então, inicialmente, a região do cobre é 100% cobre, né, considerando o metal puro, e a região do níquel 100% níquel. Então, à medida que a gente tem aqui, acompanhando a curva do cobre, então só cobre, 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 100%, e a partir do momento que a gente chega na região do níquel, a concentração de cobre já vai para 0%. O mesmo ocorre para o níquel, né? Então, aqui nessa região, a gente tem só níquel, só níquel, só níquel, e a partir do momento que a gente chega na região do cobre, a gente tem zero de níquel. Então, isso antes da gente começar, de se iniciarem, né, os processos de difusão. Após algum tempo de contato, principalmente se a gente mantiver uma temperatura mais elevada, a gente já vai ter, a gente já perde aquela linha divisória. A gente tinha uma divisão muito clara entre a região metálica de cobre e a região de níquel. Então, se a gente põe essas duas peças em contato e espera algum tempo lá, né? A gente vai ter o processo de difusão ocorrendo. Então, a gente vê aqui que os átomos de níquel eles já começam a se adentrar aqui para a amostra de cobre e o mesmo acontece no inverso, né? Os átomos de cobre começam a se adentrar aqui para dentro da amostra de níquel. Então, esse daí é um processo de difusão. E essa difusão, pessoal, ela ocorre também normalmente naquela amostra pura que a gente tinha. Então, considerando aqui aquela amostra inicial que era só cobre puro, esse processo ele é natural, ele ocorre naquela amostra, os átomos eles se movimentam. E a gente vai ver que a presença de lacunas, né, que é um dos defeitos que a gente estudou na parte de imperfeições dos sólidos, que essas lacunas elas vão auxiliar nesse processo. Já já a gente vai entender como que isso ocorre. Então, é uma coisa natural que acontece. Essa movimentação dos átomos é natural, até mesmo nos sólidos. Então, a gente já tem naturalmente essa movimentação, independente de serem átomos de um mesmo elemento químico ou de elementos diferentes. Então, começando aqui pela difusão por lacunas. Essa difusão por lacunas, ela ocorre quando a gente tem a presença de impurezas substitucionais. Então, aqui, por exemplo, olha só, quando o átomo de cobre ele pula para uma lacuna que estava na amostra de níquel, então ele vai estar substituindo um átomo de níquel naquela estrutura. E aqui, pessoal, é como se a lacuna estivesse movimentando de lugar. Então, ela estava aqui na hora que o átomo de cobre passou para cá. Essa lacuna foi transferida para cá, e aí um outro átomo pode passar e por aí vai. Então, quanto mais lacunas a gente tiver, mais facilitado vai ser esse processo de difusão. E a gente tem que lembrar lá do nosso estudo da última aula
que quanto maior for a temperatura, maior vai ser a proporção de lacunas na nossa amostra. Então, a alta temperatura ela vai favorecer a difusão por causa de duas coisas, né? Primeiro, a presença de lacunas e segundo, a energia cinética dos átomos. Então, a gente sabe que quanto maior for a temperatura, maior é a energia cinética. E aí a gente tem mais movimentações na nossa amostra. Então, a temperatura ela vai ser primordial aí nesse processo de difusão. Aqui a gente tem um outro tipo de difusão, que é a difusão intersticial. Ela é uma difusão, né? Esse processo ocorre mais rapidamente. E por que ele ocorre mais rapidamente? Porque aquele átomo que vai estar fazendo esse processo de difusão intersticial, ele já está no interstício, ele não está substituindo um átomo na estrutura cristalina do composto, ele vai estar andando, né, se movimentando entre os átomos que estão presentes na estrutura. Então é mais fácil, esse átomo ele sempre vai ser menor para a gente conseguir ter uma impureza intersticial. Sempre vai ter que ser um átomo bem menor do que o átomo hospedeiro, que está lá presente na estrutura cristalina. Então, esse menor tamanho, né, esse tamanho menor, e o fato dele não estar preso ali, cristalizado, digamos assim, na estrutura cristalina, facilita muito o processo de difusão. Então, ela é uma difusão que vai ser mais rápida do que a difusão por lacuna, que é uma difusão que ocorre em impurezas substitucionais. E um exemplo, né, muito importante que a gente utiliza bastante na indústria, né, que vai usar a difusão, é quando a gente faz um endurecimento superficial de amostras. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma engrenagem de ferro, aqui no interior da amostra a gente pode observar essa coloração cinza claro, que seria um ferro menos impuro, né, um ferro mais puro. E foi feito um endurecimento por carbono aqui na superfície. Então, pegaram essa amostra, essa engrenagem, colocaram ela numa atmosfera saturada de carbono, com uma temperatura mais elevada, né, para facilitar esse processo de difusão. E aí a gente tem essa parte, essa região cinza escura aqui, ó, que é uma região que ela é rica em carbono em relação a essa região cinza claro. Então, a gente tem aqui, ó, ocorreu um processo de difusão. Esses átomos de carbono eles se difundiram pela superfície da nossa amostra. E aí, pessoal, a gente vai ver um pouquinho como é que ocorre esse fenômeno e como que é o perfil da difusão à medida que a gente vai adentrando para o interior da nossa amostra. Então, gente, um outro exemplo que a gente pode citar é a dopagem do silício com alumínio para produzir chips de computadores. Então, no processo, a gente tem o depósito, né, de alumínio sobre as camadas da superfície. Após, a gente tem um aquecimento para promover aí o processo de difusão e, como resultado, a gente vai ter essas regiões dopadas do semicondutor. Então, parte do alumínio vai adentrar aí pela estrutura lá do silício. Então, aqui a gente tem 3 imagens de microscopia. Então, a gente tem a imagem do chip, né, como um todo. Aqui a gente já tem uma imagem especial, onde a região clara vai corresponder aos átomos de silício. Então, a gente observa, né, que a gente possui regiões aqui onde seriam as regiões mais ricas em alumínio. A gente possui diversos pontos brancos dentro das regiões de alumínio. Então, isso daí representando o processo de difusão. E aqui o oposto, né? Aqui agora a região clara vai corresponder ao alumínio. E da mesma forma a gente observa também pontos escuros, né, dentro dessas regiões, mostrando aí a difusão do silício pelo alumínio. Então, a difusão ocorre nos dois sentidos, do hospedeiro para a impureza e da impureza para o hospedeiro, né? Quando a gente tem esse contato entre essas placas. Então, gente, agora a gente vai aprender a calcular o fluxo difusional, né? Como se fosse a velocidade com que esse processo de difusão está ocorrendo, com que a gente está tendo aquela transferência de massa. Então, nós vamos ver os dois tipos de difusão, que é o estado estacionário, que independe do tempo,
e o estado não estacionário. Esse sim vai depender do tempo e que, por sinal, é o mais comum, né? A gente, eu acho que até pela lógica, a gente sabe, a gente prevê, né, que quanto maior for aquele tempo de contato, né, entre a superfície e o átomo que vai fazer a difusão, mais daquele átomo vai adentrar no material. Então, a gente vai ver as duas formas, a gente vai ver gráficos ilustrando esses dois tipos de difusão. Então, nesse primeiro caso, pessoal, imagina o seguinte, eu tenho uma região A, e essa região A ela vai ser rica naquele átomo ou composto que vai estar fazendo a difusão. A gente tem uma barreira, que pode ser um sólido qualquer, pode ser um metal, um plástico, enfim, um sólido qualquer. E a gente tem a região B, que é uma região que está para além daquela barreira. Então, o átomo lá que vai estar vai estar sofrendo esse processo de difusão, ele vai sair da região A, que é uma região rica nesse átomo, né, nessa substância, e vai para a região B. Então, para ele atravessar da região A para a região B, ele tem que passar por essa barreira. Então, ele vai ter que fazer a difusão ao longo dessa barreira. E para isso, pessoal, quando a gente tem uma relação linear entre a concentração e a posição dentro daquela barreira, a gente pode utilizar essa fórmula aqui, ó, que é a lei de Fick. Nessa fórmula, gente, né, a gente tem esse D, que é o nosso coeficiente de difusão, ele vai depender do material, né, base do material hospedeiro, vai depender do material que está fazendo a difusão, está sofrendo a difusão do hospedeiro e também da temperatura. Então, esse D depende de todas as condições, do hospedeiro, da impureza e da temperatura. E além disso, esse fluxo difusional também vai depender da concentração, na verdade, da diferença de concentração que a gente tem antes e depois da barreira e também da posição, do tamanho daquela barreira. Quanto mais espessa for aquela barreira, menor vai ser o fluxo difusional, né? Então, vai depender desses três fatores. E o gradiente de concentração, vale a pena falar, é importante a gente relembrar, eu já disse isso no início, mas sempre é bom relembrar, que o gradiente de concentração, o que é esse gradiente de concentração? A diferença, né, de concentração antes e depois da barreira, que vai ser a força motriz da reação, né, no caso da difusão. É a mesma coisa, igualzinha à osmose. A osmose ela não acontece por causa da diferença de concentração antes e depois da barreira? Então, aqui é a mesma coisa, mesmíssima coisa. Vou colocar aqui. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um gás que está numa pressão PA qualquer. Aqui a gente tem a placa metálica fina ou qualquer outra barreira, né, que a gente possa, um plástico, seja lá o que for. E aí a gente vai ter esse mesmo gás aqui numa pressão PB, uma pressão menor. Então a diferença, a direção da difusão vai ser sempre da região de maior pressão para a região de menor pressão. E aqui a gente tem um gráficozinho que vai estar representando a concentração do componente em função da posição naquela barreira. Então, antes da barreira, né, digamos assim, na região rica, a gente tem uma concentração elevada, Ca. Através da barreira, a gente vai, quanto mais próximo, né, dessa região rica em A gente vai ter uma concentração mais alta, e à medida que a gente vai adentrando pela barreira, a gente vai tendo uma redução da concentração dessa substância, até a gente chegar do outro lado, até essa substância conseguir atravessar a barreira. Então, né, quando a gente tem essa relação linear entre a concentração e a posição, a gente usa essa equação aqui, que foi a equação que eu comentei, que leva em consideração o coeficiente de difusão, a concentração antes e depois da barreira e a posição, né, ao longo da barreira. A distância que a gente tem entre a região rica e a região que a gente está lá analisando, né, nossa região de interesse. E aqui um exercício resolvido, né, para a gente ver como que a gente pode aplicar essa equação.
Então, o cloreto de metileno é um ingrediente comum de removedores de tinta e, além de ser irritante, ele também pode ser absorvido pela pele, ele é um composto tóxico. Então, por isso, quando a gente vai utilizar esse removedor de tinta, a gente precisa de usar a luva de proteção como EPI. E se essas luvas de borracha embutílica, né, que tem 0,04 centímetros de espessura, são utilizadas, qual vai ser o fluxo de difusão do cloreto de metileno através da luva? Então, ele deu aqui os dados, né, o coeficiente de difusão da borracha, da luva, né, que compõe a luva, e aqui a concentração nas superfícies externa, 0,44 gramas por centímetro cúbico, e interna, né, que é a superfície que está em contato com a pele, 0,02 gramas por centímetro cúbico. Então, vamos resolver, né, pessoal? Ele já deu para a gente o coeficiente de difusão, a concentração antes e depois da barreira e a distância, né, o tamanho que a gente tem na nossa barreira, que é 0,04. Então, é só jogar na fórmula, é bem tranquilo. Então, a gente joga aqui e obtém a resposta. Da mesma forma, pessoal, o exercício ele poderia ter dado o coeficiente de difusão, a concentração antes e depois, a distância e ter pedido aqui, podia ter dado o fluxo de difusão, desculpa, J, as concentrações, a distância, né, a espessura da barreira e ter pedido o coeficiente de difusão, né, tanto faz, qualquer variação, enfim, dá para brincar bastante com essa fórmula aí, dá para a gente utilizar de diferentes maneiras. E agora, né, a difusão no estado não estacionário, né, que vai ser aquela difusão que vai depender do tempo, é a difusão mais comum, né, é o que acontece realmente, né, a gente sempre que a gente aumenta esse tempo de contato entre as superfícies ou entre a superfície e aquele átomo que vai fazer a difusão, a tendência é que a gente aumente também a concentração dessa impureza dentro da amostra. Então, quase sempre o processo de difusão ele vai ocorrer nesse estado não estacionário, ele vai depender do tempo. E é uma coisa meio lógica, né? Meio óbvia. Se eu tenho mais tempo de contato, eu vou ter maior difusão. E aqui, pessoal, a gente tem um gráfico mostrando as curvas, né, de concentração em função da distância em diferentes tempos. Então, aqui no T0, né, que seria o tempo imediatamente anterior ao início da difusão, a gente tem o átomo de impureza, né, que vai fazer a difusão somente na barreira externa, né, na superfície, olha. Então, a concentração dele é só no ponto T, no ponto de distância igual a zero, que é imediatamente na superfície, e à medida que a gente vai aumentando o tempo, a gente vai obtendo essas curvas. Então, no tempo 1, que é um tempo menor, então a gente já começa a observar a difusão desse átomo ao longo da barreira. Então, aqui, ó, a gente vai tendo e sempre, né, pessoal, a concentração ela vai ser mais elevada, mais próxima à superfície, mas ele começa a se difundir. Então, dessa região aqui para frente, ó, dessa distância aqui para frente, a gente já não tem mais difusão nesse tempo igual a 1 que foi medido, no T1. Depois, pessoal, no T2, nessa segunda medida, né, nessa segunda análise que foi feita, então a gente já observa que o átomo ele já se estende, ó, para ele já se adentra mais na nossa amostra. Então, se a gente for olhar para essa mesma distância da superfície, quanto maior for o tempo de contato, então aqui ó, o T3 é um tempo maior do que o T2, que é um tempo maior do que o T1. Então, quanto maior o tempo de contato, maior vai ser a concentração daquele átomo naquela posição. Então, é natural, né, que a gente pense isso. Se eu deixo mais tempo de exposição, aquele átomo ele vai ter mais tempo para poder fazer esse processo de difusão e com isso a gente vai ter ele cada vez mais dentro da nossa amostra, cada vez mais interno na nossa amostra e com concentrações cada vez maiores para dentro da nossa amostra.
E quais são as condições, né, de contorno? O que a gente está utilizando, quais são os fundamentos que a gente está utilizando para poder fazer um gráfico como esse, por exemplo. Então, antes da difusão, os átomos vão estar só na superfície, que seria esse tempo igual a zero, só na superfície, não teve ainda nenhum processo de difusão. Caso a gente já tenha uma concentração pré-existente, que a gente está chamando aqui de C0, essa concentração aqui, ó, ela vai estar distribuída de forma homogênea pela nossa amostra, e o valor de x na superfície é zero, e à medida que a gente vai adentrando, a gente vai aumentando esse valor. Então, o x0, a posição zero, vai ser aquela posição que a gente tem a superfície de contato entre a impureza e a barreira que a gente está utilizando, né, a nossa amostra. E aqui, pessoal, quais são os fatores que vão influenciar na difusão, naquele coeficiente de difusão, né, principalmente? Então, eu já comentei de um deles, né, que é a respeito da temperatura. Como a gente já estudou em aula passada, a gente sabe que a temperatura, ela favorece o surgimento de lacunas, e a lacuna, ela vai favorecer o processo de difusão. Além disso, a temperatura também vai promover uma maior energia cinética para os nossos átomos, o que também vai favorecer o processo de difusão. E uma outra coisa importante que a gente tem que levar em consideração é o tipo de difusão que está acontecendo. Então, a difusão intersticial, né, por ela estar ocorrendo com um átomo, a impureza, pelo fato dela ser bem menor do que o átomo hospedeiro, a gente também vai facilitar a movimentação daquela impureza dentro da nossa amostra, da nossa barreira, seja lá o que for. Então, a difusão intersticial vai ser sempre maior, uma velocidade, o coeficiente, né, que vai aí alterar a velocidade, o fluxo de difusão, ele vai ser bem maior na difusão intersticial do que na difusão substitucional. As espécies envolvidas no processo de difusão também interferem na velocidade dela. O coeficiente de difusão D, que é utilizado na equação, ele vai depender tanto do hospedeiro quanto da espécie em difusão. Então, aqui a gente tem diferentes espécies em difusão, diferentes hospedeiros, aqui a temperatura e os valores de D que vão ser utilizados lá na equação. Esses valores de D0, pessoal, ele é uma constante independente da temperatura, que vai ser usada de base para calcular o D. Esse D aqui, ó, essa coluna que é de fato utilizada na equação, tá bom? E aí, pessoal, vamos comparar duas situações. Então, por exemplo, se eu tenho ferro difundido no próprio ferro, né, é uma autodifusão, a gente vai ter uma difusão que vai ocorrer por lacunas, porque o ferro ele vai substituir outro átomo de ferro durante a difusão, vai substituir na estrutura cristalina. Então, a 500 graus, o valor de D é 3 vezes 10 a menos 21, um valor bem pequeno. Quando eu comparo agora com o carbono difundindo no mesmo ferro alfa, na mesma temperatura de 500, a gente já tem um valor de D de 2,4 vezes 10 a menos 12, um valor bem maior. Olha só, 10 a menos 12 é bem maior do que 10 a menos 21. Então, pessoal, a gente tem que levar em consideração que o carbono, por ele ser bem menor do que o ferro, ele faz uma difusão do tipo intersticial, que é uma difusão mais fácil, mais rápida, porque a gente não vai ter a substituição do carbono como na estrutura cristalina do ferro, não vai estar substituindo uma posição do ferro na estrutura cristalina. Então, ele vai estar se movimentando entre os átomos de ferro, sem substituir nenhum deles. Então, é uma difusão mais facilitada do que a difusão por lacunas. Então, a gente observa isso claramente quando a gente compara as velocidades. Então, pessoal, resumindo, a difusão vai ser rápida quando a gente tem estruturas cristalinas abertas, né? Materiais de menores densidades, com estruturas com mais espaços vazios. Por quê? Porque esses espaços vazios vão facilitar a movimentação dos átomos. Então, isso daí favorece bem a taxa de difusão. Além disso, materiais com ligações secundárias, né? Com interações intermoleculares e não ligações primárias.
E também a difusão de átomos pequenos, porque esses átomos menores eles vão ter maior facilidade de locomoção. Já a difusão ela vai ser lenta. Quando a gente tem estruturas empacotadas, né, materiais de alta densidade. Por quê? Porque essas estruturas empacotadas elas vão ter menos espaços vazios, os átomos lá da estrutura cristalina eles vão estar mais próximos, né? Com isso, a gente vai ter maior dificuldade de movimentação. Materiais com ligações covalentes, como por exemplo o diamante, essas ligações covalentes elas são direcionadas e aí é muito complicado de você afastar um átomo que está ligado covalentemente de outro, o que não acontece, o que acontece com mais facilidade, digamos assim, quando a gente tem átomos que fazem ligações do tipo iônicas, né? Como os metais e as cerâmicas. A difusão de átomos grandes ela vai ser mais complicada, né? Porque esse átomo ele vai causar um maior distúrbio, uma maior interferência na rede de átomos como um todo. E materiais de alta densidade eu falei, e também a gente não pode desconsiderar o efeito da temperatura, né? Que a gente viu que ele é bem importante. Então, quando a gente tem temperaturas elevadas, a gente aumenta a formação de lacunas, né? O que vai facilitar em muita difusão. E além disso, a gente fornece mais energia cinética para os nossos átomos. Então, a difusão ela vai ser mais rápida em maiores temperaturas, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. Referência bibliográfica, né, do nosso curso como um todo, o livro do Callister, Ciência e Engenharia de Materiais, uma introdução. Até mais, pessoal!